Olá, olá comandantes, sejam muito bem-vindos a bordo aqui do nosso B-25J Mitchell, ok? Um avião da North American Aviation, este que é um clássico da Segunda Guerra Mundial, com quase 10 mil unidades produzidas. Vamos ver aqui este modelo em particular, portanto Shift E, vamos ver se ele abre alguma coisa. Abre aqui em baixo, ok, põe também aqui uma coisita, põe aqui a entrada dos pilotos em baixo do cockpit. Eu acho que isto é uma escadinha para eles entrarem, não dá para ver agora, mas está aqui a ver-se melhor. E aqui outra escadinha para entrarem depois aqui para trás. Isto é um avião de combate pesado, isto também pode ser um caça pesado, porque ele tem bastantes metralhadoras. Temos aqui uma deste lado, temos outra do lado lá, temos aqui uma na cauda, temos uma aqui no topo, temos uma aqui no bico. É um avião muito bem armado. E tem estas aqui também, parecem ser umas metralhadoras aqui do lado. Portanto, isto é um avião pesado. Vamos fechar outra vez, então, Shift E. Aqui as nossas coisas. Olha, eles entraram, viram? Eles entraram todos aqui, este está muito sorridente. Vamos lá então para o cockpit virtual. Este avião foi feito pelo Roy Chaffin. Não tem aqui a manche. Aqui atrás, pronto, não está lá muito detalhado, aqui à frente sim, está detalhado. Isto é um avião ótimo, muito popular no FS Economy para transporte de cargas, porque é barato e transporta muita coisa. Portanto, vamos lá ver os painéis que eles têm. Eu carreguei no Shift 1. Isto é RCS Roy Chaffin qualquer coisa. Panels. Não sei se isto é alguma coisa. Isto demora um bocado a carregar. Pronto. Shift 2 tem este painel 2D. Painel 2D assim muito bem detalhado. Dá para ver com bastante nitidez. Shift 3 temos depois uma aproximação, que é o lado esquerdo do painel. Shift 4 temos a aproximação do lado direito. Shift 5 também aqui do lado direito. Shift 6 aceleradores, ok. Shift 7 tem aqui os painéis superiores, acho eu, com as luzes e essa coisa toda, ou não? Não, este painel está aqui, é este que está aqui em baixo. Portanto, vamos ligar aqui as landing lights. Fuel Booster vamos ligar também. Pitot Heat vamos ligar também. Ok. Shift 8. Shift 8 o que é que tem? Tem os rádios, tem o ADF. E Shift 9 finalmente tem Landing Gear. Ok. Tem de aterragem e os Cowl Flaps. Pronto. O 2D está bem melhor do que o 3D, mas eu gosto um pouco mais de voar aqui no cockpit virtual. Portanto vamos levantar voo. Estamos aqui numa base aérea no Brasil. Eu agora gostava era que saísse dali aquele RCS. Pronto, já está, é carregar Shift 1 outra vez. Vamos lá, eu já pus aqui flaps. Vamos pôr mais. Dá para ver ali a animação dos flaps a baixarem. Pronto. Vamos então aqui para o cockpit. Estou a tentar estabilizá-lo, não está fácil. Agora já está melhor. Se eu carregar aqui, o que é que aparece? Isto agora está a fazer loading. Isto é o pior momento possível para fazer loading. Click here, ok. Não, eu não quero isto. Ok, vamos levantar. Eu não quero ali os cockpits 2D agora, ainda por cima estavam todos ali no meio do ecrã. Ok, já estamos a subir. Vamos pôr o trem de aterragem para cima. Está com a aceleração no máximo. Vamos começar aqui a tirar flaps. Já estão tirados. Eu gostava de ganhar aqui alguma altitude, ainda nem vamos a 1000 pés. Temos aqui uma montanha à frente. Vamos virar aqui para a direita. Tenho que tirar agora aqui a manifold pressure do amarelo e as rotações por minuto também. O avião também está cheio de combustível, não é? Eu esqueci de tirar um bocado de combustível antes de começarmos, por isso é que ele custa aqui a subir. Mas ele por fora está mesmo excelente. Este avião está mesmo excelente.
Pois é, isto é um clássico aqui da Guerra Fria. Eu estava aqui, da Guerra Fria não, da Segunda Guerra Mundial. Estava aqui a ver as informações sobre ele. Ele foi produzido em 1938, quase 10 mil unidades, feito pela North American Aviation. A tripulação consiste em 6 pessoas, um piloto, copiloto, navegador bombardeiro, um engenheiro artilheiro de torre, operador de rádio artilheiro e artilheiro de cauda. Peso vazio 8.855 kg e peso máximo de descolagem 15.900 kg. Portanto, estão a ver que ele tem um grande peso útil aqui. Velocidade máxima 236 nós e velocidade cruzeiro 200 nós. Ele é um bombardeiro médio bimotor dos Estados Unidos, que é considerado um clássico da Segunda Guerra Mundial. É robusto, rápido, com bom armamento defensivo, é extremamente confiável e era muito apreciado pelas tripulações, sendo empregado com sucesso em África, no Mediterrâneo e na Itália. Diversos modelos incorporaram armamento adicional, como na versão G, com um canhão de 75mm para uso contra embarcações. Podia também ser operado como um caça pesado, graças às suas 6 metralhadoras de 12mm ou .50 instaladas no seu bico. Portanto, eu estou a ver ali 4 de lado, mais uma no bico 5, ainda deve ter mais alguma, que a gente não está aqui a ver. Foi um avião que se tornou famoso pelo ataque do Little contra o Japão, no qual foram empregos 16 bombardeiros que descolaram do porta-aviões USS Hornet a 18 de abril de 1946. Este avião foi ainda fornecido a países aliados, entre eles a China, a Indonésia, França e o Brasil. E por falar em Brasil, está neste momento no Campo dos Afonsos, na base aérea do Rio de Janeiro, no Museu Aeroespacial 1B25, que vocês podem ver se lá forem. Ok, vamos tentar voltar aqui atrás e vamos ver se a gente consegue aterrar aqui este bonito bombardeiro. Eu gostava de pôr Shift 2, exatamente. Isto está tudo. Vou ter que retirar isto tudo agora. E aquele ali é qual? É assim, pronto. Não caias. Mas isto para aterrar não é lá grande coisa, este cockpit virtual 2D. Porque isto ocupa-nos aqui a visão toda, portanto eu prefiro aterrar aqui no 3D. Vamos lá ver então onde é que nós temos a base aérea. Eu já voei aqui tanto, já nem sei. Eu acho que ele não tem um GPS. Pois, isso é que é o problema. Senão eu podia ver onde é que temos o nosso aeroporto. Eu acho que é para ali. Não é? Dá a impressão. Nós tivemos que subir aqui esta montanha, portanto o aeroporto ficava em baixo. Então é ali daquele lado, do lado direito. Bem, já não me lembro. Onde é que nós descolámos? Está ali uma coisa que parece ser um aeroporto, mas às tantas também pode não ser. Aqui parece não haver nenhuma pista deste lado. Está ali. Não é? Aquilo é uma pista ou é uma estredeca ali? Mesmo ali ao pé do mar. Talvez seja uma pista pequenina. Bem, vamos voltar aqui, ver a nossa altitude. Depois nós estamos a 4.000 pés. Ver se descemos aqui alguma coisa. Agora Shift F10, vamos ver se ele tem aqui alguma checklist. Tem, sim senhor. Pilot checklist, ok, initial checks, tem aqui tudo. Muito direitinho, muito bem. Referências também tem. Ok, boa. Muito bom mesmo. Velocidade máxima. Cruise speed, um bocadinho diferente da data do que eu vos disse há bocado. Não, isto está em milhas por hora. Eu disse-vos em nós. Eu estava a ver as informações na Wikipedia.
tentar aterrar ali então. E vamos ver qual é que é o tamanho da pista que este avião precisa para aterrar. Um avião que descolou de um porta-aviões, não é? Eu não sei bem como é que eles conseguiram fazer isso com este avião. Vamos apontar aqui à pista. Flaps no máximo. Vamos tirar aqui potência. Já cá estamos. Pronto, até é fácil de aterrar. Portanto, este aqui foi o B25J Mitchell. Links para download na descrição. Atenção que eu vou-vos pôr um link diferente do que eu usei. Portanto, o avião que vocês vão baixar é um pouquinho diferente deste, mas diferente para melhor, ok? Isto é uma instalação antiga que eu tinha aqui. Eu vou-vos dar o link mais fácil de instalar, que é os da Ricoh. Portanto, já sabem, se gostaram do vídeo, deixem esse like, ajuda-me imenso e para vocês é só 2 segundos, um clique e está feito. E subscrevam também se ainda não subscreveram para ver aqui os próximos aviões que eu vou trazer aqui. Aí no ecrã estão a ver já a lista de reprodução com os outros, portanto se ainda não os viram, aproveitem para clicar aqui e ver então aí no canto superior esquerdo os outros aviões que eu tratei. E até à próxima, fiquem bem. Adeus.